Bom dia, Rinodê! Quem está feliz faz muito barulho aí, deixa eu ver. Deixa eu contar rapidamente para você. Em pouco mais de, 30 minutos, uma história de 47 anos. Quem aqui está me vendo pela primeira vez no palco? Deixa eu ver. Bastante gente está me vendo pela primeira vez. Deixa eu contar rapidamente qual que é a minha visão dessa história chamada Rinodê. Meu nome é Sandro Rodrigues, eu tenho 47 anos de idade, sou pai do Cauê, que hoje é casado com a Flávia, vai fazer 27 já, né, filho? Vai fazer 27 já. Sou pai da Ana Vitória, minha princesa, 18 anos. Tenho meu filho do coração, João, que está lá atrás correndo, entendeu? Está aqui, o João está aqui, João Gabriel está aqui. E eu sou um cara que eu digo o seguinte: eu não acredito em sorte. Tem uma frase sobre sorte que eu gosto muito, que fala o seguinte, que é mais ou menos assim: quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Mas tem uma vez que eu tive muita sorte. De verdade, eu não fiz nada por merecer, gente. Nada, sabe o que é nada? Nada. Deus olhou para mim e falou: cara, você merece, você vai ter ser um cara de sorte. Foi exatamente o dia que eu conheci o amor da minha vida, minha esposa Leila. Te amo, meu amor. Eu não fiz nada por merecer uma mulher dessa na minha vida. Deus foi lá e falou: mano, tá aqui, ó, você pega para você que você merece. Hã? Verdade, também acho. Eu também acho. Foco, galera, daqui a um pouco ele senta. Lembra que ontem funcionou? Ninguém aguentou ficar em pé o dia inteiro. Daqui a um pouco ele senta, relaxa. Não perde o foco, não. E você que está em pé, senta. Tem cadeira para todo mundo, senta. Vamos lá, foca aqui. Eu tenho 47 anos, eu quero contar para você rapidamente uma história que é baseada em 3 palavras. É baseada em paixão, que paixão para mim é igual a fé que vem de Deus. É baseado em crença, numa crença absurda, que todo ser humano pode ir além, que todo ser humano nasceu para ser feliz, que todo ser humano consegue ser plenamente feliz, que todo ser humano pode ser plenamente feliz, uma crença absurda que todo ser humano merece ser extremamente feliz. A gente não tem outro objetivo na Terra, essa é a minha crença. E uma terceira palavra da minha vida, que é atitude, uma atitude acima da média. Eu acredito de verdade que o mundo, a atitude das pessoas no mundo, o mundo vive na média, uma atitude média baixa. Então eu acredito de verdade que paixão que vem da fé, crença e atitude faz completamente a diferença na vida de qualquer um. A minha história começa num lugar chamado, não sei quem conhece, um lugar chamado Vila Nhocuné, na zona leste de São Paulo. Zona leste de São Paulo é a primeira lembrança que eu tenho da minha infância. Uma rua, morávamos no fundo da casa da minha avó, numa casa que a gente chama lá em São Paulo de cômodo e cozinha. Tinha a cozinha, o quarto, cobertura de telha de amianto, né, telha brasilite, e o banheiro do lado de fora. Era uma rua que não tinha encanamento, não tinha água encanada. Eu não sei dizer, até preciso perguntar para minha mãe. Eu não sei se não tinha água encanada ou se faltava água, mas eu creio que não tinha água encanada, porque eu lembro que eu e a minha mãe, a gente saía andando, talvez uns 500, 600 metros, até a praça, onde num carro-pipa a gente pegava balde de água, galão de água, para levar água para casa, para levar água para cozinhar, para levar água para tomar banho, sempre com a minha mãe fazendo isso. A minha mãe como eu falei para vocês, a minha mãe é uma nordestina, a dona Adelaide, que saiu expulsa da terra natal pela seca. Ela levou eu, a Cristiane e o Alessandro, em 1986, onde ela morava, onde ela nasceu, no interior da Bahia, e lá realmente o sol rachava a terra. E eu tive a honra de ser filho dessa mulher incrível, Adelaide Rodrigues.
Eu lembro muito bem dela, porque ela falava quando a gente era pequeno, ela falava assim pra gente, desde muito pequeno, a gente não tinha nada, ela é uma costureira, uma ex-costureira com a 4ª série primária, ela não tinha nada, gente, mas ela tinha muita coragem, e ela dizia assim, de uma sabedoria que eu tenho certeza que é inspirada por Deus, ela dizia assim pra gente, presta bem atenção no que uma mulher, saída da seca do Nordeste com a 4ª série primária, falava para os filhos, nascer pobre não é uma escolha, morrer pobre é. Porque Deus vai te colocar as oportunidades na vida, basta que você escolha a oportunidade correta, basta que você escolha bem, basta que você tenha uma atitude acima da média, que você certamente não vai morrer pobre. E essa costureira com a 4ª série primária, ela encontra o torneiro mecânico, um torneiro mecânico que veio lá do interior de São Paulo, vem para São Paulo para trabalhar de pedreiro, abanava café, não sei se alguém sabe o que é isso, nas fazendas do interior de São Paulo, nas fazendas do Paraná, abanava café, larga a família e vai para São Paulo sozinho, trabalhar de servente de pedreiro, e quando o Crefton Adelaide está trabalhando como entregador de imóveis numa loja de imóveis, e a única coisa que ela vira para ele queria namorar com ela, né, porque ela era bonitona, ele também era bonitão, ela queria namorar com ele, e ela vira para ele e fala o seguinte, eu só vou namorar com você, se você tiver uma profissão, porque eu não quero que os pais dos meus filhos sejam um ignorante, os pais dos meus filhos têm que ser um homem muito especial, você está afim de pagar esse preço junto comigo? Ele falou assim, eu estou, e ele foi fazer um curso de torneiro mecânico. Eu lembro muito bem do meu pai, ele saía, a gente morava lá no Arthur Alvim, ele saía de manhã cedo, a gente estava dormindo, ele dava um beijo em mim, no Alessandro, e na Cristiane, acho que o Leandro era muito pequeno, acho que o Leandro não era nem nascido ainda no Arthur Alvim, talvez. E eu lembro, né, porque em São Paulo fazia muito frio ainda, na época, hoje realmente o tempo está mais quente, o clima tá mais quente. Eu lembro que ele dava um beijo na gente pela manhã, e depois ele chegava à noite, ele dava um beijo na gente de novo, ou seja, ele saía, a gente estava dormindo, ele voltava, a gente estava dormindo. Por quê? Porque ele fazia hora extra todos os dias. E eu e eu e o Alessandro, a gente dormiu na mesma cama, talvez até uns 10, 12 anos de idade. E dormia na mesma cama. Um dormia para a cabeça, outro dormia para os pés. Na mesma cama. E meu pai eu lembro que ele pegava o cobertor, ele enfiava o cobertor debaixo do colchão, assim. Enfiava o cobertor debaixo do colchão. Ele colocava o cobertor assim, gente, a gente não conseguia nem se mexer debaixo do cobertor. Mas eu aprendi uma coisa, entre tantas as coisas que eu aprendi com esse cara, foi mais ou menos o seguinte: comemora. Não importa o momento da tua vida, não importa o tamanho da tua vitória, comemora. Comemora porque você está vivo. Comemora porque você está vivo. Se você está vivo, Deus está te dando uma chance, cara. Aqui essa foto, meu pai pegava a gente, minha mãe pegava a gente, e sempre que podia, não era com uma frequência absurda, mas pegava a gente aí, entrava no ônibus ou no Fusquinha, tinha um Fusquinha verde que era zebrinha, botava a gente no Fusquinha e ia embora para a praia. São Paulo de Santos fica mais ou menos uns 70 quilômetros. A gente descia, passava o dia na praia. Sabe qual é a questão? Sabe farofeiro? Que leva o frango, a maionese, a farinha, entendeu? Alguém já fez isso? Ou só eu que fiz? Só eu e minha família. Com aquela travessa, lembra, Lê? A tigela verde de maionese? Era uma tigela verde de maionese. E era maionese, e depois aí teve uma época que era maionese com beterraba. Beterraba e ovo cozido. Alguém já comeu maionese de beterraba e ovo cozido?
Mas comemora. E eu aprendi sempre isso com ele. Comemora, gente, comemora. Não para, comemora. Dá uma olhada. A gente vivia assim lá no Arthur Alvim. Está aí eu, o Alessandro e a Cristiane. São Paulo fazia muito frio. Minha mãe era uma excelente costureira. Era ela que fazia essas roupas aqui. Eu sou aqui do lado esquerdo, a Cristiane no meio e o Alessandro aqui do lado direito. Gente, por favor, não coloque calça boca de sino no seu filho, gente. É muito feio, gente. É moda? Alguém falou que é moda? Coloca em você, no seu filho, para ver se é moda. Usa você. Dá uma olhada essa criança aqui. Gente, pelo amor. Dá uma olhada essa criança. Ah, os cabelos quem cortava era ela. Dá uma olhada a orelha, o cabelo em cima da orelha. Olha essa criança aqui, gente. Não, pelo amor de Deus, olha bem para mim. Não coloque uma calça lilás no seu filho. Gente, traumatiza a criança, gente, dá uma olhada. Traumatiza a criança. A Cristiane, por outro lado, sempre foi pérola, né? A Cristiane sempre enjoadinha. A Cristiane sempre lá pérola, lá, ó, com o chalezinho dela. Tá certo que calça verde também não é bonito, né? Mas tá lá, arrumadinha. E eu tenho uma lembrança muito legal dessa época, porque, de verdade, eu não lembro com tristeza, ao contrário. Eu lembro com alegria, eu lembro daquilo que a gente brincava, eu lembro que atrás da nossa casa tinha um pé de jaca, lembra que tinha um pé de jaca atrás de casa? Tinha um pé de jaca, a gente era doido para subir naquela jaqueira que chama? Pé de jaca, enorme, a gente queria subir, meu avô não deixava. Quê? É roupa da foto, não, lógico. Isso é tipo a roupa de ir na igreja. É a roupa que a gente botava no final de semana para ir na igreja. A melhor roupa era essa aí, ó, dá uma olhada. Que mais a gente tem aqui, ó? Isso é legal. Aí sou eu, eu devia ter aí, o dia do meu batizado eu acho que foi aí. Eu devia ter um ano, 2 anos de idade, mais ou menos. Presta atenção numa coisa, olha que legal, aí sou eu. Aqui é o Leandro. A diferença entre eu e o Leandro está aí, são 6 anos de idade. A minha mãe era costureira, mas ela não era maluca. Ela não comprava roupa igual para os meninos. É a mesma roupa. Não, porque eu não sei na casa de vocês, mas lá em casa a roupa tinha que durar menino 1, menino 2, menino 3, menino 4. Enquanto não acabasse os meninos, não podia acabar a roupa. Era assim que funcionava. Mas aí o tempo vai passando e a roupa não acaba nunca lá. A roupa não acaba. Eu acho que minha mãe tem essa camisa até hoje guardada. Cauê, fique esperto que o seu filho vai usar, parceiro. Se você não ficar esperto, ela vai colocar essa roupa no teu filho. Você pode apostar nisso que ela vai sacar essa roupa de algum lugar. A roupa não acabava. Nos anos 70, eu, Alessandro, a Cristiane, até o Leandro também, todos nós estudamos na escola pública. A gente fez escola pública já no Lausanne Paulista, nos anos 70. Nós somos daquela fase que os meninos se enfileiravam na escada para cantar o hino nacional todos os dias. Está aqui, esse é o meu primeiro emprego. Eu também tive carteira assinada, meu primeiro e único emprego, quando eu terminei o ginásio, que hoje é fundamental, não sei das quantas, mas é o ginásio, para quem tem mais de 40 anos, sabe do que eu estou falando. Eu terminei o ginásio, o meu pai ele chegou para mim, me deu parabéns e falou assim: agora o senhor está pronto, vai procurar um emprego. Eu falei: pô pai, deixa passar as férias. Ele falou: não, tá bom de você ir amanhã procurar um emprego. E eu sou de uma geração que o jovem de 14 anos, ele ia procurar emprego, o jovem podia trabalhar, ele ia procurar emprego, e ele achava emprego.
Então a gente voltava com 3, 4 empregos e eu trabalhei na Porto Seguro. Na Porto Seguro até a gente começar a Rinode, eu trabalhei na Porto Seguro como office boy. Como eu falei para vocês, essa é uma história de paixão, crença e atitude. Eu acredito que existem 2 tipos de pessoas no mundo. É a minha crença. Eu acredito que existem 2 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que constroem suas crenças a partir da realidade que vive. Ou seja, ela olha aquilo que está acontecendo na televisão, ela olha a desgraça, ela olha o ratinho, ela olha o Datena, ela olha tudo que está acontecendo de ruim, e ela permite que as crenças dela criem, que aquela realidade crie a crença dela. Existe, a maioria das pessoas são assim. Por outro lado, também tem aquele homem, aquela mulher de sucesso, que eles não aceitam isso. São aqueles que constroem a sua realidade, e eu tenho certeza que todos nós aqui somos assim. A gente constrói a nossa realidade a partir das nossas crenças. A gente acredita que nós vamos ter uma vida diferente. A gente acredita que a gente vai ter sucesso. A gente acredita que a gente vai dar o melhor. A gente acredita que vamos ter uma vida acima da média. E a gente faz com que o mundo, com que a realidade seja igual às nossas crenças. Existem 2 tipos de pessoa, e minha mãe e meu pai se enquadram nisso. A minha mãe e meu pai começam a fazer esse negócio mais ou menos em 1983. Minha mãe sempre ajudou meu pai no complementar renda. Minha mãe era costureira, trabalhava das 6 da manhã às 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, todos os dias. Não tinha sábado, não tinha domingo, só tinha máquina de costura, amigão. Só tinha máquina de costura, e aquela máquina trabalhava o dia inteiro. Para quê? Para ajudar o meu pai no salário de torneiro mecânico. No final dos anos 70, ela vendeu Tupperware, ela trabalhou com venda de porcelana real, e vocês viram que minha mãe é uma gigante de 1,5 m, né? Vocês viram que ela é gigante, de 1,5 m. E ela sempre trabalhou com venda, mas ela nunca vendeu as grandes companhias de cosmético, ela nunca trabalhou com as grandes. A primeira experiência que ela teve de cosmético foi numa empresa chamada Brazilian Way. 1983 aproximadamente. Lá na Brazilian Way, para você ter uma noção, ela conheceu algumas pessoas que estão aqui hoje. Por exemplo, a Rosana, né, Rosana? Você fez Brazilian Way, não fez, ô? Ou seja, a Socorro também está aqui, ó. Socorro era a líder da minha mãe na Brazilian Way. Socorro está aqui também. A Socorro está aqui também. E o meu pai, o senhor Francisco Rodrigues, ele deixou de fazer hora extra. Ele deixou de fazer hora extra para acompanhar a minha mãe nos treinamentos. Para acompanhar. O meu pai era um grande patrocinador. O meu pai era o doido do plano. Não, você não tem noção. Meu pai era o doido do plano. Você mostra quantos planos por dia? 5, 3, 4? O meu pai mostrava plano para todo mundo. Para o pastor, para o padre, para o pai de santo, para o cachorro, para o gato. Estava respirando, ele mostrava plano. Aquela história que o Daniel contou aqui, de abrir linha, eu sou capaz de falar para você que meu pai abriu mais de 150 linhas. Tanta gente que meu pai patrocinava. E ele patrocinava, trazia para dentro e minha mãe treinava. Só que o treinamento, gente, era assim, ó. Você lembra que o Daniel estava falando de números ontem? Eu costumo falar com os nossos líderes que não existe nada nesse negócio que seja inventado, que você vai inventar para bater o seu título. Tudo já foi criado. Olha os números ali, ó. Só que não tinha PowerPoint, não tinha nada, era na lousa. Era na lousa que mostrava o plano, era na lousa que fazia os treinamentos. Era lá, ó. Quando minha mãe começa a fazer esse negócio, ela fala o seguinte: adeus máquina de costura, acabou. Ela vende as máquinas de costura, minha avó fica maluca, ela vende as máquinas de costura para fazer só esse negócio, porque ela sabia que ela tinha encontrado aquilo que ia mudar completamente a nossa história. E assim começa a nossa jornada. Sobe ônibus, desce de ônibus, carregando o kit, sobe em trem, desce de trem, fazendo venda de produto, fazendo demonstração de produto, fazendo reunião domiciliar, vendendo produto. Por isso que eu digo para todo mundo, eu não admito, nenhum de vocês, e não admita acontecer isso na sua vida. Não admita acontecer isso na sua vida. A partir da hora que você escolheu fazer Rinode, não admita na sua vida você ficar um dia sem ter o dinheiro,
o dinheiro para vocês viver com dignidade. Desde o primeiro dia, sabe por quê? Vai na franquia, pega um produto, vai vender que você faz dinheiro. A nossa vida começou a ser transformada exatamente dessa forma. E meu pai fazendo patrocínio, e essa equipe, a equipe da minha mãe na Brazilian Way, chegou a ser a maior equipe da companhia. A maior equipe da companhia. E eu aprendi no marketing multinível que nós devemos fazer sempre o quê? Agradecer a nossa linha ascendente. Então eu sou muito grato a Dielza Maria da Silva. Essa mulher, ela insistiu 4 meses para minha mãe assistir uma apresentação de negócio. 4 meses para pegar minha mãe e levar minha mãe para assistir uma apresentação de negócio. E minha mãe foi numa PN, a PN que minha mãe foi estava lotada, devia ter assim umas 10 pessoas. Lotada. E meu pai foi junto com ela, a Cristiane foi junto com ela, e o cara fazia bolinha na lousa, e cada bolinha que ele fazia na lousa, meu pai dava um cutucão na minha mãe, bolinha, número, até que o cara virou assim e disse o seguinte: a tua vida vai ser transformada. Meu pai falou que naquele momento o cara estava falando com ele, não sei se era o Djalma ou se era o Rude, não sei quem era, mas estava falando com ele: a tua vida vai ser transformada o dia que você for um diamante. Na época chamava supervisor de equipe. Na época, mas é que o equivale a um diamante hoje. O meu pai saiu de lá certo que a vida dele ia ser transformada. Ele chega na casa da minha avó, fala: dona Alcina, Adelaide vai vender as máquinas de costura, os meus filhos vão estudar numa escola particular, os meus filhos vão fazer faculdade, eu vou comprar minha casa, dona Alcina, eu vou ter um carro, dona Alcina. Dona Alcina, a senhora não está entendendo o que vai acontecer, dona Alcina. Meu pai todo entusiasmado, todo motivado. Aí eu não sei se acontece na casa de vocês, mas tem um cara que te coloca para baixo quando você está motivado a fazer alguma coisa. De repente é só em casa que acontece isso. É parente. Não sei se acontece com vocês, é só comigo. Acontece também com você? Mas hoje eu entendo, é porque parente quer que você fique seguro. Parente não é que, o parente não quer que você morra na miséria, é que ele quer que você fique seguro. Aí minha avó olhou para o meu pai e disse o seguinte: Francisco, se acalma. Me diz uma coisa, você falou que o cara botou um monte de bolinha na lousa. Botou, dona Alcina, botou um monte de bolinha, minha vida vai mudar, dona Alcina, dona Adelaide vai vender a máquina de costura, meus filhos vão fazer faculdade, eu vou comprar um carro, vou ter a minha casa. Francisco, se acalma. Ele falou assim: eu estou calmo, dona Alcina. Eu posso fazer uma pergunta? Ele falou assim: pode, a senhora quer o combo plus ou o top? Não, mentira, não tinha combo top na época ainda, não, mentira, isso é mentira minha, não tinha. Aí ela falou assim: eu posso fazer uma pergunta? Ele falou assim: pode. Olhou bem no olho dele. O homem botou um monte de bolinha, o homem botou um monte de número lá. Falou: dona Alcina, botou um monte de número, minha vida vai mudar, dona Alcina. Me diz uma coisa, o que foi que você entendeu? Ele fez essa cara que está fazendo aí agora. Aí dentro o meu pai tem uma coisa incrível, né? Meu pai tem uma transparência, uma humildade que só ele tem. Aí ele virou assim para ela e falou: dona Alcina, olha bem para mim e pergunta de novo. Aí minha avó perguntou séria, estava séria agora, pensa numa velha séria: Francisco, o que foi que você entendeu? Ele olhou bem para ela. Olha bem para a minha câmera, que eu quero olhar bem para você. Ele olhou bem para ela e disse: nada. Nada. Ou melhor, eu entendi, dona Alcina, que para Adelaide vender as máquinas de costura, para os meus filhos ter condição de viver ter uma faculdade, dona Adelaide, a dona Alcina, para a gente ter a nossa casa, para eu poder comprar um carro, para eu passar a ter uma vida digna, dona Alcina, a única coisa que eu tenho que fazer é ser um diamante. Se a gente está aqui hoje, se esse negócio tem algum significado na tua vida, é porque um torneiro mecânico com a 4ª série primária não entendeu nada a primeira vez que ele viu esse negócio. A única coisa que ele entendeu, lembra que eu falei para você de crença? A única coisa que ele entendeu, que para a vida dele ser transformada, ele tinha que ser um diamante. Ele tinha que ser um diamante.
De verdade, a paixão sempre fala mais alto. E quando você está apaixonado por aquilo que você faz, quando você tem um grande motivo, a paixão faz com que você tenha crença. E a crença faz com que você tenha uma atitude. O meu pai estava trabalhando, eu acompanho o trabalho do meu pai e da minha mãe desde o começo. E eu estava lá na Porto Seguro. Eu estava na Porto Seguro em 88 trabalhando. Eu tinha sido... Parou de trocar, Marcelão. Travou aqui para mim, ó. Eu estava lá na Porto Seguro, é o do telefone, a imagem do telefone. Eu estava na Porto Seguro em 1988, já trabalhando como office boy, né? E eu tinha acabado de receber uma promoção. Quando minha mãe começa a fazer esse negócio, que eu começo a carregar a sacola junto com ela, eu sou homem de muita fé, gente, de muita fé. Eu tenho certeza absoluta que naquele momento, aos 12 anos de idade, 12 para 13 anos de idade, Deus coloca uma chave no meu coração. Ele vai lá e coloca uma chave no meu coração. Eu não sabia muito como aquilo ia funcionar, mas ele coloca uma chave no meu coração. Em 1988, eu estava lá na Porto Seguro, eu já tinha acabado de ser promovido, eu estava ocupando meu primeiro cargo de liderança. Eu já era chefe de um boy, eu mandava num boy, no office boy, eu mandava nele. Eu mandava no office boy, então eu era o chefe dele. Vai falar que não é liderança? Já não é liderança? Lógico que é. Eu tinha 17 anos e o boy tinha 15. Era quase master, né? Já tinha minha primeira linha. E meu pai me liga. Olha só, pede a conta. Falei, pai, estou trabalhando, pai. Como é que você mandou pedir emprego, pai? Como é que eu vou pedir a conta, pai? Você está doido, pai? Não, pede a conta porque nós vamos começar um negócio. Falei, não, pai, eu acabei de receber a promoção, mas não vou pedir a conta, não. Falei assim, pede a conta, nós vamos começar um negócio, eu, você e sua mãe. Eu falei, não, pai, eu não quero. Ele falou, Sandro, eu não estou pedindo. Falou assim, eu estou mandando. Aí eu lá com o telefone no ouvido, eu falei, tá bom, pai, pedindo assim com jeitinho, né? Eu só vou fazer porque você pediu com jeitinho. Senão não ia fazer. Mas foi a melhor decisão da minha vida. Em 1988 a gente começa a Rinodê lá na garagem de casa. Esse é o nosso primeiro catálogo. Nossa primeira marca. Nosso primeiro logotipo, para quem não conhecia, esse aqui, ó. Rinodê Cosméticos, lá na garagem de casa. O nosso início, uma das nossas primeiras linhas de produto. O shampoo, a linha Notares era mais ou menos essa. Eu aprendi. A gente separava na garagem de casa. A gente invadava produto de manhã. A gente separava pedido à tarde. E a gente fazia entrega à noite. Numa Kombi como essa, assim, ó. Muitas vezes o motorista dormia e me dava a Kombi para eu vir dirigindo. Me dava a Kombi, aquele volante enorme. Eu saía dirigindo a Kombi São Paulo afora. Ia fazer entrega até no interior de São Paulo. No interior de São Paulo, ali na Grande São Paulo, dirigindo a Kombi. O primeiro frasco que meu pai comprou, de novo, a crença falando muito alto e a atitude falando muito alto. O primeiro frasco que meu pai comprou, ele viu um caminhão na rua, e ele viu que um caminhão, o nome do caminhão, ele sabia que aquele caminhão vendia, aquela empresa que estava marcada no caminhão, vendia a embalagem que ele queria. Só que pensa uma coisa, em 88 não existia Google, 88 não existia celular, 88 não existia nada, não tinha Waze, tinha páginas amarelas. Mesmo assim, na página amarela, o cara tinha que parar e ter uma ficha, ir no telefone público e fazer uma ligação. Só que o meu pai é um cara muito prático, meu pai viu o caminhão lá, e o que meu pai fez? Meu pai pensou, olha só, atitude, meu pai pensou, esse caminhão vai voltar para a fábrica. Então o que eu vou fazer? Eu vou seguir o caminhão. Uma hora o caminhão vai voltar, amigo. Seguiu o caminhão até a volta da fábrica, chegou lá na porta, bateu na porta, chamou o cara e falou o seguinte, olha, eu preciso comprar, você faz uma embalagem assim, 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 estou começando o meu negócio, e a embalagem que eu preciso comprar é essa aqui, que era a embalagem do óleo para as pernas, e eu preciso comprar 1000 peças.
O homem virou assim para ele e falou: Francisco o nome, né? Falou assim: seu Francisco, 1000 peças, seu Francisco. Eu não consigo te vender 1000 peças. Para colocar esse molde na máquina, eu preciso que você me compre pelo menos 20 mil. Meu pai olhou para ele e falou assim: 20 mil não posso nem pagar. Eu não posso pagar 20 mil, eu preciso de 1000. A atitude empreendedora sempre é recompensada. De alguma forma aquele cara foi com a cara dele, de alguma forma aquele cara pegou e fez as 1000 peças para ele e levou para casa para a gente começar o nosso negócio. O meu papel na companhia era mais ou menos esse. Quando a gente começou já a trazer alguns empregados, eu saí da fábrica e fui trabalhar no escritório. Então eu somava os pedidos, eu calculava o bônus, eu fazia tudo na mão. Eu somava os pedidos todos na mão, numa calculadora parecida com essa. Eu fazia cálculo de bônus na mão, um por um. Eu fazia fechamento, levava os líderes lá dentro da companhia e fazia o fechamento. Até que em 1981, trabalhando, mostrando plano, eu mostrei muito plano no Flipchart também, mas muito plano eu mostrei também. Eu era o doido do plano 2, meu pai era o 1, eu era o 2. Eu conheci o marketing multinível. Em 91 eu conheço o marketing multinível. E eu passo de 91 até dando um salto na história, até 2008, preparando a companhia para entrar no marketing multinível. E eu sempre fui muito transparente com a minha equipe, muito transparente. Eu reuni todos os nossos líderes em março de 2008, num hotel lá no Alphaville. Rosana estava lá, Eliane estava lá, Dani estava lá, Jaque acho que não, né Jaque? Estava também ou não? Jaque estava lá e eu reuni, eu falei: galera, agora deu certo, agora nós vamos entrar no marketing multinível, está tudo pronto, vamos mudar o sistema. Marketing multinível é a ferramenta apropriada para a gente chegar onde a gente quer. Atitude empreendedora, tamo junto. Falei: ô Jesus, ganhei o jogo. Deus é bom, né, cara? Ganhei o jogo, a liderança comigo, ganhei o jogo. Vamos começar, 1º de junho de 2008, a gente vai lá, vira a chave. Deixa de ser uma empresa de mononível, venda direta com alguns níveis, e passa a ser uma empresa de marketing multinível. Hoje a gente bate palma. Mas nesse momento, começa o nosso deserto. A gente entra na história do marketing multinível e no primeiro mês de negócio, as nossas vendas caem 90%. Uma empresa pequena, a gente vendia por volta de 700 mil reais por mês, cai para 70 mil reais. O nosso top líder na época, convidei meu professor para ir trabalhar junto comigo, porque eu tinha tanta fé que o negócio ia ser explosivo, que eu falei: eu preciso de um diretor, preciso de um cara especial para trabalhar junto comigo. Fui lá e trouxe meu melhor professor, meu grande professor, que está aqui na frente, Arthur Lolian, que é vice-presidente da companhia, para trabalhar junto comigo, porque eu sabia que ia construir algo incrível. O nosso top líder, que ganhava, sei lá, 3 mil reais por mês de bônus, no primeiro mês ganhou 300. Você lembra quanto caiu o seu cheque, Dani? Para quanto? O cheque da Dani caiu para 714 reais. Daniele, que hoje é two star da companhia. Nesse momento começa o nosso deserto. A gente tem que pagar um preço muito alto. De 2008 até 2012, tentando reinventar a companhia, eu tentando, todo o dinheiro que a gente tinha acumulado nos últimos 20 anos, que foi de 88 até 2008, nos 20 anos a gente colocou de volta, a gente vendeu o terreno onde seria a fábrica, vendeu a casa da minha mãe, vendeu o prédio em São Paulo, tudo que a gente tinha, a gente vendeu. Minha mãe foi morar num apartamento muito pequeno, meu pai foi morar num sítio. A família começa a sofrer e a gente escuta algumas coisas assim, virando para mim, falando assim: pô, se arrebentou o sonho da família, cara. Se acabou com aquilo que a gente tinha. Olha o que você fez. Olha o que você fez, olha para onde você está levando as pessoas. Hoje eu entendo, porque na dor, quando a gente está com medo, a gente fala coisa que não deve, mas a gente não fala para machucar ninguém, a gente está com medo. E é natural ter medo, eu também tinha medo.
Eu também não entendi o que estava acontecendo. Eu estava fazendo tudo certo. O dinheiro que eu tinha no banco, eu não sei se eu fiz com algum de vocês eu fiz isso, mas o dinheiro que eu tinha no banco, a galera não tinha bônus. Eu pegava o dinheiro que eu tinha no banco e eu dava para eles. Gente, era pai de família. Eu tinha mudado o negócio. A visão era minha. E a gente vai os 4 piores anos da nossa vida. A gente chega até dezembro de 2011. A gente tinha um endividamento, a companhia tinha um endividamento de 6 vezes o faturamento. Já não tinha mais como pegar dinheiro em banco, já não tinha como fazer nada. Eu tinha, acho que em 2010 mais ou menos, eu chamei os meus gerentes e virei assim para eles e disse o seguinte: eu tenho certeza absoluta, e de verdade, gente, diante de Deus, eu nunca, mesmo no deserto, eu briguei com Deus, eu chorei, eu fiz um monte de coisa lá no meu canto, quando estava só eu e Deus, que ninguém estava vendo. Até eu te peço perdão, porque eu não sabia que eu estava sendo tratado. É difícil no deserto. Mas eu nunca, em nenhum momento, eu perdi a crença. Eu sabia que a gente ia chegar. Eu sabia que a reunião ia ser muito grande. Eu não sabia como. Todos nós casados, eu e o Alessandro, nós já tínhamos filho. Poderia a Cristiane formada como advogado, o Alessandro formado como publicitário, o Leandro formado como farmacêutico. Podia cada um pegar e, nessa hora, na hora do deserto, na hora da dificuldade, o rato vai embora, o rato foge do barco. Mas não, a gente pegou e se fechou. Nenhum de nós saiu, nenhum de nós abriu mão. Falou, não, nós estamos juntos. Nós vamos mudar esse jogo. Nós estamos juntos. Eu chamei os meus funcionários no momento, eu tinha lá 6, 7 gerentes. O Arthur estava no meio. Chamei os caras e o Arthur, que veio fazer essa proposta para mim, falou, a gente não consegue pagar, cara. Chamei os meus gerentes, eu cheguei para eles e falei o seguinte: galera, vocês conhecem a situação da empresa, vocês sabem como a gente está, mas eu tenho certeza absoluta que isso vai mudar. Vai mudar. E a galera virou assim para mim, porra, tamo junto, Santo, tamo junto. Eu falei, calma você falar, tamo junto, calma. Só que tem uma coisa, eu preciso de você. Só que eu não posso te pagar. Eu preciso que você corte o seu salário pela metade. Eu cheguei para 6 pais de família e pedi para os caras cortar o salário deles pela metade. Mas eu falei, relaxa. Porque se eu estou cortando o seu salário pela metade, o meu vai a 0. Eu passei 18 meses da minha vida sem levar 1 centavo para minha casa. Eu vivia do que a Leila ganhava. Eu vivia do salário da Leila. Sei lá, a Leila ganhava no cartório 3.000, 3.500 reais. Era com aquilo que a gente vivia. Durante 18 meses. Até que em dezembro de 2011 a gente faz uma reunião na casa da minha mãe, no apartamento da minha mãe. O Arthur mostra os números e ele diz o seguinte: família, sinto muito, mas os números mostram, nós só temos empresa até março de 2012. A gente não tem crédito, a gente não tem mais onde pegar nada, a gente não tem mais o que fazer. Nesse momento minha mãe levanta, ela dá um tapa na mesa, estava eu, o Alessandro, o Leandro, a Cristiane, o Arthur, meu pai e minha mãe, e o Fábio. Minha mãe dá um tapa na mesa e ela fala assim: eu não aceito isso. Eu não cheguei até aqui. Deus não me trouxe até aqui para eu morrer dessa forma. A Rinodê não acaba. Cara, naquele momento eu me enchi falei, ô Senhor, alguém acredita junto comigo? Eu falei, mãe, eu também acredito. Mãe, eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer. Em janeiro de 2000, passamos o pior final do ano da nossa história. O final do ano de 2011 foi o pior final de ano da nossa história. Em janeiro, mas o Rinodê sempre vem, gente. Dia 1º de janeiro sempre vem.
o sol sempre nasce. O sol nascente sempre vai acontecer. Em janeiro eu conheço Cláudio Henrique, estava com a gente. Cláudio Henrique, obrigado, meu irmão. Cláudio Henrique me apresenta um cara incrível, Arnaldo Peixoto. O tio, quem conhece o tio, Arnaldo Peixoto. Arnaldo, eu vou encontrar o Arnaldo Peixoto, eu e a Cristiane vamos encontrar o Arnaldo Peixoto no aeroporto de Guarulhos. No aeroporto de Guarulhos, o Arnaldo tinha uma reunião de 2 horas para fazer uma reunião junto com a gente, demorou 3 horas, ele quase perdeu o voo. Eu contando a nossa história. O Cláudio veio de ônibus do Rio de Janeiro. Você lembra, Claudião? Eu peguei o Cláudio na rodoviária do Tietê. Cara. E eu levei, o Cláudio foi para a reunião junto com a gente, e na reunião com o Arnaldo, eu tenho um clique. Naquela reunião, eu falei, é isso que faltava. É exatamente isso que faltava. Volto para casa, no caminho de casa eu pego R$300. Era tudo que eu consegui tirar da empresa, R$300. E eu, 200, e vou dar para o Cláudio. Falou, pô Cláudio, cara, a única coisa que eu posso fazer é te pagar a tua passagem de volta para o Rio de Janeiro, cara. E o Cláudio não aceita. Falou, não, eu não quero. De novo no mês de março eu reúno a liderança, jamais, aí não mais num hotel, porque não tinha como pagar, não eram mais 40 líderes, eram 10. Gênesis, Sudane, Jaque, estamos aqui, Eliene, Rosana, Cláudio, quem mais? Talvez a Márcia, o Ricardo, a Dielza, mas que estão aqui, que estavam naquele dia. Você estava a Carla é que não tinha, a Carla não tinha controle emocional para aquilo tudo. Ela não tinha controle emocional para aquilo tudo. Eu falei, galera, agora vai. Imagina você virar para o teu líder e falar assim, agora vai. Eu já tinha falado isso para eles um monte de vezes, e eu passei estratégia. Aí esse cara vira para mim, ele fala, Sandro, ele vendia, ele e a Jaqueline, eles mostravam plano e eles entregavam produto dentro de sacola, interior de Sergipe inteiro, dentro de um Uno, com busca e apreensão. Eles tinham que, na hora do almoço, parar para comer, eles paravam debaixo de uma sombra, debaixo de uma árvore, e eles abriam o porta-luva do carro para tirar uma garrafa d'água e um pacote de bolacha, água e sal, para poder almoçar. Aí o Gênesis virou assim para mim, falou assim, Sandro, eu não estou vendo, cara, desculpa, Sandro, pelo amor de Deus, cara, eu te amo, irmão, mas eu estou cansado, cara, eu estou machucado, eu não aguento mais. Cara, você está falando que vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser isso, vai ser aquilo. Eu não estou vendo, cara, eu não estou vendo o que você está vendo, mas eu tomei a decisão na minha vida. Eu falei para você que eu não iria pela minha visão. Então, mesmo eu não vendo, eu vou caminhar, amigo. Eu vou caminhar pela tua visão. Onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Me fala que eu tenho que fazer. Que eu vou lá e vou fazer. Voltando, tá indo lá do sítio. Eu vou lá para a minha sala. A gente começa o modelo de marketing multinível, a gente começa efetivamente, a gente aprende a fazer marketing multinível. Então quem está entrando no marketing multinível agora, só porque tem algum tempo de estrada, acha que é fácil, tem que passar pelo deserto, amigo. Tem que ser forjado no deserto. Eu volto para a minha sala e eu coloco, quem conheceu meu escritório, eu coloco uma faixa assim, lá naquela sala que você me conheceu, Edu, eu coloco uma faixa, rumo a 1 milhão. Era o meu grande sonho. O sonho da minha vida era que a nossa companhia faturasse R$1 milhão por mês. Agosto de 2012, eu estou fazendo um evento, a gente lança a linha Traduções, a gente lança o modelo de franquia, as coisas começam a acontecer. Quando o Gênesis decide, bate diamante no quê? Em um mês? Um mês da decisão, passou 4 anos no deserto comigo, tomou a decisão, falou, vou caminhar junto contigo, em um mês ele bate o diamante dele. As coisas começam
acontecer. Agosto de 2012, eu estou entregando em Goiânia 2 tanquinhos num evento. Lá tinha umas 30 senhoras, né? Mulheres lindas de meia idade. Tem 2 garotos no fundo da sala olhando assim para mim. Falei, mano, quem é esses caras? Não tem nada a ver com a sala. 2 garotos no fundo da sala, 2 garotos sentados lá, 3, né? Porque o Samuel também estava, Ana Clara também estava, estava lá no fundo da sala, Evandro Viana e Elton Oshiro, a Golf de 2012. Depois daquela reunião, a gente passa 5 horas conversando sobre a empresa do futuro. Os meninos me trouxeram uma visão, a gente tinha uma equipe de venda muito forte, uma crença muito forte, uma atitude muito forte. Eles me trouxeram uma visão de empresa internacional, de empresa global. O Evandro perguntou assim para mim, você está preparado? Você está preparado hoje para a empresa que vai faturar 10 milhões de reais por mês? Você lembra dessa pergunta? 10 milhões de reais por mês, eu não tinha faturado nem 1 milhão ainda. Falei, eu estou, mano. Eu estava mesmo, eu estava preparado em 88, quando eu entrei na garagem. Preparado no meu coração, preparado na minha cabeça. Talvez eu não tinha as habilidades todas, mas eu tinha uma crença absurda. E esses caras, eu devo muito ao Evandro e ao Elton, porque eles me trouxeram a visão do marketing multinível internacional. E exatamente no mês de agosto de 2012, a gente alcança a marca de R$1 milhão em venda. Sem dúvida nenhuma, o faturamento que mais mexe com a minha história, o de maior significado na minha vida, Hoje, a empresa fatura 200 milhões por mês, Edu. Deus fala, lá na Bíblia está escrito que a gente vai viver muito mais do que a gente pode imaginar. A gente não tem condição de imaginar as bênçãos que Deus vai trazer para a nossa vida. Gente, eu estou aqui, eu sou testemunha, eu vivo isso na minha vida. Deus me deu muito mais do que eu pedi. E eu quero terminar dizendo uma coisa para vocês. Eu não sei o que está trazendo aqui, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu não sei qual é o teu momento, mas eu sei que todo mundo tem um deserto. Toda vida tem um deserto, não tem jeito. Deus fala para a gente, na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e você vai vencer também. A única coisa que eu aprendi no deserto, você pode reclamar, você pode chorar, você pode brigar. A única coisa, minha amiga, a única coisa, meu amigo, que você não pode fazer, não fica parado. Continua. 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 Continua que o deserto acaba. Em agosto de 2012, estávamos com 10, pode tocar a música, Marcelo, pode deixar tocar. Nós estamos com 10 franquias em agosto de 2012. Hoje são mais de 500 franquias. Hoje a gente não faz evento para 10 líderes, nós fazemos evento para 40 mil pessoas. Hoje a gente leva milhares de pessoas a visitar um cruzeiro, a gente leva milhares de pessoas para Cancún, a gente leva os nossos duplo diamante para Cancún, a gente leva os nossos triplo diamante lá para Disney, a gente tem levado, a gente entrega super carros, a gente entrega Lamborghini, a nossa fábrica não está mais numa garagem, a nossa fábrica é uma fábrica de 12 mil metros, a gente não tem mais, eu não tenho mais que invasar produto com as mãos, eu invaso nas máquinas mais modernas que existem no mundo. A gente saiu do faturamento de 700 mil por mês e o ano passado a gente fechou 2,5 bilhões em venda só no Brasil. Um crescimento de 32.000%. Essa equipe incrível de 750 mil consultores, produtos de altíssima qualidade. Uma expansão internacional.
Prêmios, prêmios, prêmios. Minha mãe, esse dia foi um dia incrível. Eu cresci nesse mercado admirando a Natura e o Boticário. Esse prêmio tem 23 anos, tinha 22 anos. Eu passei 22 anos batendo palma, porque toda vez que subia alguém no palco, estava mostrando para mim: é possível, se você sobe, eu vou subir também. Outubro de 2016, prêmio da ABPEC, prêmio de empresa do ano. Quem eram os finalistas? Adivinha quem eram os finalistas? Boticário, Rinodê e Natura. E o presidente vai lá: a empresa do ano de 2016 é o Grupo Rinodê. Minha mãe e meu pai no Hall da Fama, empresário do ano. Sabe, ganhei outro prêmio no final do ano. Mas de verdade, o que eu quero dizer para você, nós estamos apenas no começo. Isso é história, tudo isso aqui está no passado. Sabe por quê? Porque essa locomotiva está acelerando. Nós temos o mundo inteiro pela frente. Enquanto você não estiver nesse palco, eu não paro. Enquanto você não estiver nesse palco, eu não paro. Por isso, acelera. O nosso único segredo, eu e a minha família, a gente resolveu ter muita fé em Deus. A gente resolveu ter uma crença absurda que a gente podia fazer algo diferente. A gente decidiu ter uma atitude acima da média. E a gente, em todos os momentos, a gente escolheu amar cada um de vocês. Por isso, amigos, continua. Muito obrigado por fazer da minha história uma história incrível. Se eu não tivesse motivo nenhum para fazer isso aqui, eu faria por gratidão a cada um de vocês.